Os primeiros passos da seleção antes da Copa pareceram normais. Mas teve gente que saiu daquele treino com uma sensação completamente diferente. Porque quando um grupo se reúne pela primeira vez, os detalhes começam a revelar coisas que entrevista nenhuma consegue esconder. As câmeras estavam ligadas. A torcida acompanhando cada movimento. Os jornalistas tentando captar qualquer sinal. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas a chegada da seleção brasileira. Foi o clima. Os jogadores começaram a aparecer aos poucos. Alguns sorrindo, outros mais fechados. E no meio de tudo isso, um nome seguia dominando completamente a atenção. Neymar. Porque independente da fase, independente das críticas, quando ele aparece com a camisa da seleção, o ambiente muda. E dessa vez, parecia existir algo diferente no ar. A preparação para a Copa finalmente começou. O grupo considerado definitivo começou a se reunir. E agora, tudo ganha outro peso. Não é mais projeção. Não é mais teste aleatório. Não é mais apenas expectativa. Agora é real. Os primeiros movimentos no treino já começaram a ser observados de perto. A postura. Quem parecia mais conectado. Quem estava mais participativo. Quem chegou mais pressionado. E existe um detalhe que pouca gente percebeu. Grandes campanhas de Copa normalmente começam exatamente assim. Em pequenos sinais. No primeiro treino. Na primeira conversa. Na primeira formação improvisada. Na maneira como os jogadores se comportam antes mesmo da bola rolar oficialmente. Porque antes de uma seleção ganhar confiança da torcida, ela precisa ganhar confiança dentro dela mesma. E é exatamente aí que essa história começa a ficar interessante. A comissão técnica sabe que essa pode ser uma das Copas mais pressionadas dos últimos anos. A cobrança em cima do Brasil continua gigantesca. E não importa quantos talentos apareçam. A pergunta continua sendo a mesma. Esse grupo realmente está pronto para suportar o peso de uma Copa do Mundo? E quando você olha para os nomes, o tamanho da expectativa fica ainda maior. Vinícius Júnior chegando como uma das maiores estrelas do futebol mundial. Rafinha vivendo talvez sua fase mais decisiva. Endrick cercado de expectativa antes mesmo de atingir o auge. Bruno Guimarães cada vez mais consolidado. Marquinhos ainda não esteve presente. Está finalizando a temporada da Champions League. Alisson trazendo experiência. E Neymar. Talvez vivendo um dos momentos mais simbólicos da própria carreira. Porque existe uma sensação silenciosa circulando em volta dessa seleção. Talvez essa seja a última grande Copa de Neymar. E só essa possibilidade já muda completamente o clima. Os treinos ainda estão começando. Mas toda a movimentação dele passa a ser observada de maneira diferente. A forma física, a conversa com os companheiros, o comportamento, os momentos de descontração, os momentos de concentração. Tudo vira análise. E antes de entender o impacto disso, você precisa olhar para o que aconteceu nos últimos anos. A seleção brasileira passou por mudanças. E mesmo com tanto talento, o torcedor ainda carrega aquela sensação de frustração acumulada. Porque em muitos momentos, às vezes experiência, às vezes personalidade, às vezes equilíbrio emocional, às vezes simplesmente conexão. Só que agora, a sensação parece diferente. Os vídeos da chegada, os bastidores, os primeiros treinos, os reencontros, tudo começou a criar novamente aquele sentimento que o torcedor brasileiro conhece muito bem: esperança. Mas o problema é que esperança também aumenta a pressão. Porque quanto maior a expectativa, maior o impacto de qualquer erro. E é aí que os amistosos antes da estreia começam a ganhar uma importância absurda. Muita gente olha para amistoso como preparação simples. Mas dentro da seleção, esses jogos funcionam quase como decisões antecipadas. É onde se define confiança. É onde jogadores conquistam espaço. É onde ajustes acontecem. E às vezes, é onde começam as crises. Um erro defensivo vira debate nacional. Uma atuação ruim gera pressão. Uma substituição vira polêmica. E qualquer sinal físico envolvendo Neymar, automaticamente explode nas redes sociais. Só que nos bastidores, a preocupação vai além disso. Porque a comissão técnica sabe que Copa do Mundo não é vencida apenas no talento. É vencida no detalhe, na força mental, na capacidade de suportar pressão. E talvez por isso os primeiros treinos tenham chamado tanta atenção. Parecia existir um senso de responsabilidade diferente. Como se os jogadores soubessem exatamente o tamanho do que está começando agora. E isso fica ainda mais evidente quando você observa os mais jovens. Endrick, por exemplo. Toda câmera procura ele. Todo movimento gera comentário. Toda participação vira assunto. Mas ao mesmo tempo, ele chega cercado por jogadores experientes. Por um grupo que entende o tamanho do palco. E esse equilíbrio pode acabar sendo um dos fatores mais importantes dessa seleção. Mistura de juventude, com jogadores acostumados à pressão extrema. Só que existe um detalhe que deixa tudo ainda mais tenso. O Brasil chega para essa Copa sendo observado pelo mundo inteiro. Porque quando a seleção brasileira entra em campo, não entra apenas um time. Entra história. Entra peso.
Entra a tradição, entra a expectativa global. E qualquer sinal positivo nos primeiros treinos automaticamente aumenta a sensação de que algo grande pode acontecer. Mas também existe o outro lado. Porque no futebol, algumas decepções começam exatamente assim. Com empolgação exagerada, com confiança antecipada, com clima positivo demais antes da bola realmente rolar. E é por isso que os próximos dias serão tão importantes. Os amistosos, os treinamentos fechados, as primeiras escalações, as reações da torcida, as entrevistas, os bastidores. Tudo começa a construir o verdadeiro rosto dessa seleção. E agora chega a parte mais importante. Porque no meio de toda expectativa, existe uma pergunta que ninguém consegue responder ainda. Quem vai assumir o protagonismo dessa Copa? Neymar? Vinícius Júnior? A nova geração? Ou talvez um nome inesperado? Porque toda Copa cria heróis. Mas também cria pressão impossível de controlar. E é exatamente por isso que esses primeiros movimentos chamaram tanta atenção. Não era apenas um treino. Era o começo de uma história que pode terminar de duas formas completamente diferentes. Ou essa geração finalmente devolve ao Brasil o sentimento de dominar o futebol mundial. Ou mais uma vez a pressão vai transformar expectativa em frustração. E no futebol, a distância entre essas duas coisas costuma ser muito menor do que parece. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que essa seleção realmente chega pronta para conquistar a Copa? Ou ainda existem dúvidas grandes demais nesse grupo? E principalmente, você acredita que Neymar ainda pode ser o grande protagonista do Brasil? Comenta aqui embaixo porque essa história está só começando. E se você quer acompanhar todos os bastidores, tensões e histórias da seleção rumo à Copa, se inscreve no canal porque os próximos capítulos prometem muita coisa. E se você acredita que essa seleção pode fazer história na Copa, já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo pesado de futebol todos os dias. E se inscreva porque a partir de agora, a tensão só aumenta.